alinhado com os céus, Pai. Nós oramos para que o terreno dos nossos corações seja uma terra fértil e frutifique, ó Deus, abundantemente. Abençoa o teu servo, usa-o, ó Deus, a partir deste momento, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, que as bênçãos de nosso Deus possam estar invadindo o seu lar nesse momento, a sua casa. Estamos aqui nessa noite, nessa transmissão online do culto de quinta-feira de nossa igreja. E quero ser bênção para você nessa noite, que Deus possa atingir o coração de você que está na sua casa agora, reunido com os amigos, com a família, ou você que está sozinho. Mas eu tenho certeza de uma coisa: o nosso Deus, ele tem um atributo muito grande, que é a sua onipresença. É o Deus que está aqui na igreja, é o Deus que está na sua casa, na casa do seu irmão, é um Deus que é poderoso para operar milagres, porque é um Deus de perto, mas também é um Deus de longe. Eu tenho certeza que você está com um desejo muito grande, está retornando à casa de Deus, ao templo, para, junto com os irmãos, adorar, louvar, aquela comunhão gostosa. Mas eu sei de uma coisa, que Deus pode fazer o milagre onde você está. Que Deus pode atingir a sua necessidade aí mesmo onde você está. Essa transmissão online. E eu pedindo a Deus uma mensagem para poder trazer ao seu coração nessa noite, uma mensagem de ânimo, uma mensagem para você renovar suas esperanças. Eu quero convidar você que está na sua casa a me acompanhar no texto que está no Evangelho de Lucas, capítulo de número 24, a partir do verso 13. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 24, a partir do verso de número 13. E diz assim a palavra de Deus: E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estágios, cujo nome era Emaús. E iam conversando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles, mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não conhecessem. E ele lhes disse: Que palavras são essas que caminhando trocai entre vós? E por que estáis tristes? E respondendo um cujo nome era Cleopas, disse-lhe: És tu peregrino em Jerusalém? E não sabe as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E ele lhes perguntou: Quais coisas? E ele lhe respondeu: As que dizem a respeito de Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e em palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele que remisse Israel. Mas agora, com tudo isso, hoje já é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e não achando, sepultaram, dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que diziam que ele estava vivo. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém não o viram. E ele lhes disse: Ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e pelos profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. E chegando à aldeia para onde iam,
ele fez com que ia mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, o dia já se foi. E ele então entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão e abençoando, partiu e deu-lhes. Abriram-se-lhes então os olhos e o conheceram, e instantaneamente ele desapareceu. E disseram um para o outro: porventura, não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava, e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, e acharam os congregados, os 11 que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor, e já apareceu a Simão. E ele lhes contaram o que lhe acontecera no caminho para Emaús, e como deles foi conhecido no partir do pão. Um texto, uma história muito conhecida da igreja. Os discípulos no caminho de Emaús, homens que viram Jesus fazer grandes coisas, homens que acreditavam piamente no Messias, mas que temeram porque na sexta-feira Jesus foi crucificado, Jesus morreu, Jesus agora, o Salvador, estava sepultado. E entristeceram então o coração, desanimaram com aquela notícia: Jesus está morto. E dentre vários que caminhavam com Jesus, estes dois parece que se decepcionaram mais, parece que temeram mais e decidiram então voltar para casa. Decidiram retornar para a sua cidade natal, para Emaús. E a Bíblia diz que tristes eles iam pelo caminho, iam conversando, talvez um falando para o outro: como é que pode? Nós vimos ele fazer grandes milagres, nossa esperança estava depositada toda nele, e agora ele está morto. O Messias, o nosso Salvador, toda a nossa esperança estava depositada em Jesus, e agora ele está morto. E cabisbaixos, tristes, retornavam para sua casa no caminho de Emaús. E a Bíblia diz que então se aproxima deles Jesus, já ressuscitado, mas a tristeza era tão grande, a decepção era tão grande, a visão estava tão ali, fechada, tampada, que eles não reconheceram que era o próprio Jesus, que estava no caminho com eles. E Jesus foi todo o caminho com eles, a ponto da Bíblia dizer que quando chegaram em sua casa, Jesus fez com que ia mais longe. E ali então eles convidaram Jesus para entrar, para comer alguma coisa. E ali então, no partir do pão, eles reconheceram que era Jesus que estava em todo o tempo com eles. Uma história conhecida para você. Talvez alguns que nos acompanham pela internet nunca ouviram essa história, mas talvez você já tenha tirado algumas lições dessa história. Mas eu quero compartilhar com você algumas lições que eu aprendi nessa história que o evangelista Lucas conta sobre os discípulos no caminho de Emaús. Eu vejo uma coisa, uma primeira lição, é que Jesus nunca desiste de nós. Quando Jesus ressuscita, muitos dos discípulos ficaram em Jerusalém, debaixo de uma obediência, mas estes dois foram embora. Esses dois não seguiram os conselhos do Mestre. Talvez
você pode se perguntar, mas por que Jesus não foi então atrás de Pedro logo? Não foi atrás dos outros discípulos logo? É porque não importa a circunstância em que nos encontramos, Jesus não desiste de mim. Jesus não desiste de você. Jesus tinha muitos outros que lhe aguardavam, mas ele foi atrás daqueles decepcionados, daqueles que disseram, vamos embora porque tudo já está perdido, vamos embora. E Jesus, quando ressuscitou, foi ter um encontro com eles, no caminho de Emaús. Nessa noite eu quero falar para você que está nos ouvindo, Jesus faz conta de você, Jesus não desistiu de você. Talvez você tenha trilhado caminhos da decepção, talvez você tenha abandonado tudo, não acreditando mais nas promessas. Mas Jesus diz, eu acredito e vou atrás de você. Eu faço conta de você. Essa é a primeira lição que eu tiro no caminho de Emaús. Jesus sempre vem atrás de nós, não importa as circunstâncias. Segunda lição que eu tiro desse texto, é que quando olhamos para a tragédia, quando colocamos o nosso olhar nas tragédias, nós não conseguimos reconhecer Deus em nossas vidas. A palavra de Deus diz que eles iam conversando, tristes, cabisbaixos. Quando Jesus começa a caminhada com eles, começa a trilhar o caminho com eles, mas a decepção é tanta, o olhar para a tragédia que tinha acontecido com a morte de Jesus é tão grande, que eles só conseguem focar na tragédia, e não conseguem focar que o próprio Jesus ressuscitou, e está caminhando com eles, trilhando aquele caminho com eles. Ei, quantas vezes é assim na minha vida? Quantas vezes é assim na sua vida? Nós focamos nas tragédias, focamos nas coisas que vêm nos decepcionar, focamos nas coisas que nos machucam, focamos nas tragédias, e quando as tragédias parecem ser tão grandes, não percebemos que Jesus caminha do nosso lado. Ei, pare de focar na tragédia, pare de ficar olhando para as coisas que deram errado, e começa a focar no propósito que Deus tem para a sua vida. É Jesus caminhando do seu lado, mas você está tão focado nos problemas, que você não percebe Jesus do seu lado dizendo, filho, eu estou aqui, foca em mim, foca no que eu tenho para você. Eu vim encontrar com você no caminho e você só fica focando nos problemas. Ei, tire os olhos das coisas que parecem que não tem solução e foque naquele que é Jesus Cristo. A palavra de Deus diz, haverá alguma coisa impossível para Deus? Não existe. Tem muita gente como Geazi, quando ali o rei da Síria, Ben-Hadad, os planos deles contra o exército de Israel sempre era frustrado. Por quê? Eliseu sempre tinha revelação, ia até o rei de Israel e dizia, olha, o rei da Síria vai vir por tal caminho, foge. E chegou aos ouvidos de Ben-Hadad, que tinha um profeta que estava revelando todas as suas astúcias militares para o rei de Israel. Então ele disse, eu preciso acabar com esse homem. Aonde é que está esse profeta? Manda o meu exército para exterminar esse homem. Aí à noite, o moço de Eliseu acorda, Geazi. Acredito que foi tomar uma água, e quando ele olha pela janela, ele toma um susto. Ele fica desesperado, vai acordar Eliseu, diz, olha, o rei da Síria enviou um exército para destruir nós, para nos destruir. Focou no problema, mas Eliseu, o homem de Deus, ele focava na solução, e a solução sempre será o nosso Deus, que a palavra diz, maior é o que está conosco,
Maior é o que está comigo, maior é o que está com você, aleluia, do que o que está lá fora querendo nos destruir. Então Eliseu disse: olha, por que vamos temer, se temos um Deus grande do nosso lado? Volta lá na janela de novo, dá uma olhadinha, mas abre a sua visão, tira a visão do problema e começa a enxergar a solução. Quando Geazi volta e olha pela mesma janela, ele via sim o exército de Ben-Hadad, mas por trás do exército de Ben-Hadad, ele via um poderoso exército, carros e cavaleiros de fogo, aleluia. Porque é assim, quando nós focamos no Deus da nossa provisão, os problemas ficam pequenos, aleluia. Aqueles 2 discípulos estavam focados nos problemas, estavam focados na tragédia. A tragédia dizia que Jesus estava morto, mas ele já estava ali, vivo, do lado deles, caminhando com eles. Nessa noite, você que está no sofá da sua casa, deitado na sua cama, assistindo essa transmissão, eu tenho uma palavra para você. Pare de focar nas tragédias, pare de focar nos problemas e comece a focar em Jesus, o autor e consumador da nossa fé, aleluia. Segunda lição foi: pare de focar nos problemas, nas tragédias. Abra a sua visão para que você possa enxergar Jesus caminhando com você. Terceira lição que eu tiro desse texto é que você está vivendo notícias velhas. Você está paralisado, paralisada nas notícias de sexta-feira, sendo que já é domingo e tem notícias novas. A notícia de sexta é: Jesus morreu. Tem gente preso na notícia de sexta, tem gente presa na notícia de tragédia, sendo que dá uma atualizada aí, já tem notícia nova para você, já tem notícia nova para sua casa, já tem notícias novas e fresquinhas para o seu ministério, para o seu casamento. A notícia de sexta era de morte, mas a notícia de domingo é de vida. A notícia que saiu no jornal de sexta-feira é: Jesus está morto. Mas não compraram a edição de domingo que dizia: Ele está vivo, Ele está vivo. E porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, aleluia. Porque Ele vive, eu e você temos uma esperança. Porque Ele vive, nenhuma praga chegará à tua tenda. Porque Ele vive, aleluia, os teus filhos serão salvos, a tua casa será salva, o teu casamento não irá se acabar, aleluia, porque Ele está vivo. Talvez o inimigo tenha querido colocar na sua mente notícias de morte, notícia de derrota, mas Deus tem coisas novas para você. Deus tem notícias novas para a sua vida. Sabe por quê? A notícia de sexta dizia: está morto, mas a notícia do domingo já dizia: Ele está vivo. É como Jó disse no seu texto: eu sei que o meu Redentor está vivo, e em breve se levantará em meu favor. Por que foi que Jó não disse: eu creio que o meu Redentor está vivo? Porque quem crê, um dia passa a não crer mais. Mas Jó disse: eu sei, porque quem sabe, nunca deixa de acreditar. Na sua casa hoje, erga suas mãos e declare: Ele está vivo, Ele está vivo. E porque Ele está vivo, aleluia, a notícia na minha vida não será de morte, mas será de vida. Quando eu olho para a história de Agar no deserto, ela deixa seu filho como numa distância de um arco de flecha, para de longe ela ver a morte do filho, porque não tinha como sustentá-lo. A notícia seria de morte, mas o anjo apareceu e disse: Agar, a última notícia da sua vida não será de morte, mas será de vida. Estou preparando um poço de água para você e para teu filho. A viúva de Serepta juntava alguns galhos para fazer um fogo, tinha um pouquinho de azeite na botija.
um pouquinho de farinha na panela. E a notícia que o inimigo colocou na mente dela era: olha, você vai fazer um bolo para você e seu filho, vai comer e vai morrer. Mas o profeta apareceu e disse: essa não será a última notícia da sua vida. A última notícia da sua vida será: não vai faltar farinha na panela, nem azeite na botija. A última notícia não será de morte, mas será de vida. Eu quero profetizar para você que está me ouvindo aí na sua casa, que as notícias que têm feito uma turbulência tão grande na sua vida, dizendo que vai ser a tua morte, que vai ser o teu fim, eu quero profetizar: aquele que dá a última notícia da minha vida, da sua vida, sempre será nosso Deus. E o nosso Deus sempre tem coisas boas, porque a palavra de Deus nos garante que a sua vontade, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável, e não acrescenta dores nas nossas vidas. Aleluia. A última palavra será de vida, e vida com abundância. Sabe por que será que de vida? Porque o nosso Deus, Ele está vivo, e Ele transmite vida para todos aqueles que estão nele. Aleluia. Primeira lição: Deus não desiste de mim, Deus não desiste de você. Segunda lição: pare de focar na tragédia e foque em Deus. Terceira: pare de olhar as notícias velhas que diziam está morto, e comece a olhar as novas notícias que diz está vivo. Outra lição que eu tiro: eu nunca fui a Jerusalém, mas conheço alguns amigos que foram. E eles dizem que aproximadamente Jerusalém até Emaús, aproximadamente 20 quilômetros. E todos faziam aquele percurso na época a pé. Diziam que eles estavam caminhando. E parece que a caminhada não produzia, porque saíram de manhã, e a Bíblia nos diz que eles só chegaram à tarde na sua casa. O caminho é longo e comprido, vírgula, até Jesus chegar nesta caminhada com você. Parece que você diz aí: eu caminho, e não saio do lugar. Eu ando, e parece que a minha Emaús não chega. Deus coloca uma vírgula e diz: até Jesus chegar. Quando Jesus chegou na caminhada e começou a conversar com esses homens, a Bíblia diz que Jesus deu uma aula de Bíblia para eles, que começou em Moisés, passou pelos profetas, e agora esses homens começam a caminhar com Jesus, ouvir Jesus. Quando de repente eles chegam e eles tomam um susto. Ei, já chegou? Porque a Bíblia diz que eles, chegando à aldeia, Jesus fez com que ia mais longe. E eles se assustaram. A caminhada estava longa, estava difícil, parecia que não ia chegar. Era uma caminhada triste, mas Jesus chegou na caminhada com eles. Eu quero profetizar na sua vida. Jesus chega na caminhada com você hoje. Parece que está difícil, parece que a sua Emaús não chega. Você vê a Emaús de todo mundo chegando e você diz: Deus, e por que eu não consigo chegar na onde eu necessito chegar? É porque Jesus não tinha chegado ainda. Sinta Jesus chegando na tua casa hoje. Jesus tocando a campainha, batendo no portão e dizendo: filho, filha, eu cheguei para caminhar junto com você. Você vai chegar no alvo. Porque quando Jesus chega, a Bíblia diz que 1000 caem ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não somos atingidos. Porque Ele chegou na caminhada comigo e com você. Para eu encerrar, a Bíblia diz que Jesus entra na casa para cear com eles, para comer com eles. E foi no momento de comunhão, dentro da casa,
que eles reconheceram que era Jesus o tempo todo que estava com eles. Ei, esse momento que você passa na sua casa, esse período de quarentena, esse período de isolamento social, talvez Jesus tenha preparado para dentro da sua casa você começar a se relacionar com Ele. Para dentro da sua casa você começar a perceber que Ele é o tempo todo ao seu lado. E você está com a visão tão fechada, tão tampada diante dos problemas, diante das situações que dizem você não vai conseguir, que Ele reservou esse momento para você entender que você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Foi para esse momento de comunhão, à mesa, com a sua família, que Deus reservou para se revelar para você dentro da sua casa. Talvez você tenha vivido uma vida muito conturbada, caminhos e caminhos, uma loucura. Talvez esse é o momento que Jesus separou para se revelar para você dentro da sua casa, com a sua família, à mesa, no partir do pão. Eu acho interessante, você que está me ouvindo, que eles foram reconhecer Jesus só nesse momento, no momento do partir do pão. Porque Jesus tinha um jeito diferente de partir o pão. Jesus partiu o pão no meio certinho, por isso que eles reconheceram Jesus. Os judeus, eles eram conhecidos pelas suas vestes, pelas suas túnicas. E durante todo o trajeto, no caminho de Emaús, eles não reconheceram Jesus, porque as túnicas, a túnica que Jesus vestia, as vestes de Jesus, cobriam suas mãos, cobriam seus pés. Mas como é costume de todo judeu, quem faz a oração em casa é sempre o visitante. Deram essa honra para Jesus. E Jesus, ele tinha o costume de sempre dar graças, erguer o pão e dar graças. E quando Jesus ergue o pão para parti-lo e dar graças, as vestes de Jesus descem entre os braços, deixando à mostra as suas mãos. E quando eles abrem os olhos, eles veem as marcas da cruz em suas mãos. E ali reconheceram que quem estava com eles o tempo todo era Jesus. E a cruz sempre será a marca para reconhecermos Jesus em nossas vidas. Que nessa noite você possa reconhecer Jesus entrando na sua casa, dizendo: eu quero fazer morada aqui. Eu quero tirar o seu olhar que só olha a tragédia e dar um olhar de esperança. Eu quero renovar as coisas que já estavam velhas, que eram de sexta ainda. Notícia de derrota, notícia de desemprego, notícia de doença. E trazer uma notícia nova para a sua vida. Notícia de vida, de vida, de vida, de vida. Jesus, ele quer chegar nessa sua caminhada, que parece que você anda e não sai do lugar. Ele quer chegar e falar: filho, eu te tomo pela tua mão e vou caminhar junto com você. Se nessa caminhada tiver espinhos, eles não vão te machucar. Se nessa caminhada, aleluia, as águas vierem contra você, elas não vão te afogar. Porque eu, Senhor teu Deus, caminho junto com você. Eu quero convidar aqui Josemar. E nesse momento, talvez você tenha vivido alguma experiência como esses dois discípulos. Talvez alguma notícia te fez abandonar a promessa e querer retornar para o lugar de onde você nunca deveria ter saído. Quer fazer você desistir da sua família, do seu casamento, desistir dos seus filhos. Talvez a notícia
de sexta-feira que o médico te deu, seja, não tem mais jeito, a medicina não pode fazer mais nada por você. Mas eu sirvo um Deus, que porque Ele está vivo, Ele morreu sim numa sexta-feira, mas no domingo Ele ressuscitou. E porque Ele ressuscitou, porque Ele está vivo, como aquele hino que a gente sempre canta em nossas igrejas, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor nenhum não há. Porque eu sei, eu bem sei, que o meu Jesus está vivo. E está aí dentro da sua casa, talvez enxugando as tuas lágrimas, talvez dizendo: filho, eu cheguei na caminhada, está difícil, tá. Você olha para trás e só tem notícia ruim, sim. Mas hoje eu chego para escrever uma nova história na sua vida, no meio da sua família, nos seus negócios. Eu chego para abrir uma porta para você de emprego. Eu chego com uma cura para isso que o médico disse que não tem mais jeito, porque eu vou além da medicina. Ei, talvez você está intocado, com medo de sair de casa por causa das notícias que você está vendo. Ei, mas tudo o que acontece é pela permissão de nosso Deus. E eu creio que em breve, muito breve, estaremos fazendo um culto de ação de graças e dizendo: até aqui o Senhor nos ajudou, e só o Senhor é Deus, aleluia. E nessa noite, se você estiver com mais alguém, eu lhe convido, pegue na mão da pessoa que está com você. Se você estiver assistindo sozinho, coloque a mão no seu coração, e nesse louvor, sinta Jesus chegando pertinho de você. Jesus, Tu és aquele que vive para todos sempre. Aleluia, Deus. O universo chora, o sol se apagou, ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado Ele levou. Adora Ele onde você está, querido, com toda a tua força. Declare toda adoração a Ele. Oh Jesus, Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte lhe enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, Ele venceu para sempre. Declare: para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre Ele vive.
Aleluia. A palavra de Deus nos diz que ali, quando perceberam que era Jesus que estava com eles, um disse para o outro: ei, não queimava o seu coração quando no caminho ele falava conosco? E o outro respondeu: queimava. Parecia que tinha uma bola de fogo dentro do meu peito, queimava. Sabe por quê? A única palavra que traz vida e queima é a palavra de Deus. Talvez você abandonou a promessa e entrou nesse caminho da decepção, entrou nesse caminho da tristeza, dizendo: para Jerusalém eu não volto mais. Mas quando eles reconheceram que Jesus falava com eles e que o coração deles queimava, eles abandonaram a casa e voltaram correndo para Jerusalém, porque Jesus disse: ficai em Jerusalém, não saiam de Jerusalém, porque é de Jerusalém, é de lá que eu vou mandar algo especial para vocês, e vocês serão revestidos de poder, de graça e de misericórdia. Ei, vai chegar um tempo novo para você, não se desespere. Certa vez Salomão também estava isolado em seu palácio, mas um dia ele abriu a janela, ele viu que o inverno tinha cessado, ele viu que os pássaros cantavam. Então ele disse: ei, eu já ouço o barulho dos pássaros, eu vejo que a neve acabou, que o inverno se foi, o tempo de cantar chegou. E com essa palavra, você aí na sua casa declare: o tempo de cantar chegou. O tempo de cantar chegou. Aleluia. Aleluia. Oh, aleluia, aleluia. Para sempre, para sempre, para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre ele vive, ressuscitou, para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre ele vive, Aleluia. Que Deus possa lhe abençoar. Que Deus nessa noite possa tirar as escamas que estão nos seus olhos, que só veem os problemas, para que você possa enxergar a provisão, a graça e a glória de Deus na sua vida. Nenhum mal